VILG11, um dos principais fundos de galpões logísticos da bolsa, caindo mais de 40% nos últimos anos. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia para entender o que está acontecendo com o VILG. Será que é para tanto essa queda? Como a gente pode analisar o fundo e entender se isso é uma oportunidade ou se é um risco? E eu quero saber muito a sua opinião antes da gente falar qualquer coisa. Você é cotista do VILG? Sim ou não? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber se você já investe ou se você está analisando se ele está no radar ou se ele já saiu da sua carteira, está fora do radar, está olhando para outra coisa. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque o VILG era um dos principais fundos imobiliários de galpões logísticos, sendo indicado pelas casas de análise ali em 2019, 2020. Se a gente pegar aqui até o resultado do fundo nos últimos anos, olha só, ali em janeiro de 2020 foi o topo histórico dele, uma cota estava custando R$ 147. E se a gente pegar de lá até agora, o fundo caiu 41,08%, com uma cota hoje sendo negociada a R$ 86,66. E nesse vídeo a gente vai conversar para entender, será que é para tudo isso? Será que o mercado é irracional, não está entendendo uma oportunidade? Será que o mercado se desesperou? Será que os cotistas foram acompanhados pelo efeito manada? Todo mundo está saindo e comprando outras cotas? Vamos trocar uma ideia aqui para entender um pouco mais? E se você investe em fundos imobiliários, se você está só estudando, se você investe só em renda fixa, só gosta de ações, independente dos seus investimentos, esse vídeo é para você, fica até o final, porque aqui eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários e você vai conseguir formar uma opinião se vale ou não vale a pena. E eu também quero saber a sua opinião no final do vídeo sobre o que você acha do VILG. O VILG é um dos fundos da Vinci, uma gestora bem criticada aí por muita gente, porque costuma alavancar alguns fundos como VISC11, VIUR. Eu até tenho um vídeo aqui que eu vou deixar para vocês no final, onde eu fiz uma comparação entre os fundos da Vinci e também deixei lá a minha opinião sobre o que eu acho da gestora. Mas eu, como cotista do VILG, trouxe esse vídeo aqui porque eu também quero entender, caramba, como que um fundo de galpões logísticos, pô, tem imóveis, tem patrimônio, tem liquidez, como que um fundo cai 40% em questão de alguns anos? Então vamos entender um pouco mais e vamos chegar aqui a um pensamento coletivo, se é um risco ou se é uma oportunidade. O VILG começou lá em 2018, uma cota patrimonial dele para estar no preço justo hoje tinha que custar R$ 113,88 e hoje está custando R$ 86,87. Ele tem 1,7 bi de patrimônio e olha só o VP do fundo, 0,76. Em relação ao patrimônio do fundo, hoje o VILG está com 24% de desconto. Tem um valor em caixa e tem 160 mil cotistas, sendo que ele distribuiu aí 60 centavos por cota no último rendimento. E hoje tem uma liquidez diária com mais de 2,2 milhões. E logo no começo aqui do relatório, o gestor já informa pra gente que dois imóveis do VILG foram impactados pelo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. O CD Eldorado, que corresponde aí a 3,9% do portfólio do fundo, um imóvel alocado para Ambev com vencimento em 2029. E o ativo CD Cachoeirinha também representa 4,9% do fundo, que é alocado para o grupo Fenza, que também tem vencimento para 2029. Quero deixar um ponto aqui para vocês. Nesse momento, para ser bem sincero com vocês, a gente não precisa se preocupar com esse tipo de imóvel, gente. Esse tipo de ativo aqui tem seguro, se cair, pegar fogo e tudo mais, cara, tem seguro, o imóvel ele se reconstrói e a gente consegue tocar a vida do mesmo jeito. A gente tem que ficar preocupado mesmo com as pessoas do Rio Grande do Sul e com o que está acontecendo lá. Então, como que você pode se solidarizar com isso? Fazendo a sua doação de roupa, tudo que você puder fazer para você ajudar, você pode fazer, e é isso que a gente tem feito também para a gente contribuir com a nossa parte para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas o gestor aqui, ele passa para a gente que um desses pontos pode sim ter impactado as cotas do VILG, que é um fundo que já vem sofrendo lá atrás, mas ele também foi impactado com dois ativos lá no Rio Grande do Sul. A gente torce para que tudo isso termine e fique bem o mais rápido possível. E sinceramente, na minha visão, isso aqui não é motivo para o que está acontecendo com as cotas do VILG. Falando um pouco sobre a performance do fundo agora no mês de abril, onde saiu o último relatório, o fundo encerrou o mês aí com uma distribuição de 60 centavos por cota e ele gerou um resultado de 11,7 milhões. Teve uma distribuição recorrente aqui de 8,9, ele realmente distribuiu isso, então ele distribuiu exatamente o valor que ele gerou, que foi correspondente a 60 centavos por cota, guardou 11 centavos para futuras distribuições. O que é um ponto de atenção aqui, que na minha visão, isso aqui é o que mais impacta não só o VILG, mas como outros fundos imobiliários. E aí na hora que você for fazer uma análise, você já pode olhar sobre isso aqui e entender o que pode estar acontecendo com os fundos aí que você tem na sua carteira. Olha só o histórico de distribuição do VILG. Lá em maio de 2023,
ele estava gerando um resultado aqui de R$1, mas ele estava distribuindo 70 centavos. Então ele foi guardando, fazendo caixa. Mas olha só como foi caindo tanto o resultado gerado quanto o rendimento distribuído. Agora em fevereiro desse ano ele chegou a distribuir 56 centavos por cota, subiu um pouquinho aqui em março, distribuiu 58, melhorou um pouquinho agora em abril, pagou 60 centavos, mas isso aqui é um dos motivos que mais fazem que os cotistas saiam e comprem cotas de outros fundos. Porque você que investe em fundos imobiliários, cara, todo mundo é assim, não adianta falar que não. Todo mundo investe em fundos imobiliários para ter o quê? Renda mensal sem dor de cabeça. Do contrário, aluga um imóvel, coloca o inquilino lá e você fica cobrando caro. Fundo imobiliário você quer o quê? Você quer ter previsão de receita, renda recorrente e aluguel pingando todos os meses. Aí quando o fundo abaixa um pouco o rendimento e você tem outras oportunidades, você pega seu dinheiro e vai para outro fundo. Então esse aqui é um dos pontos que realmente estão fazendo o VILG sofrer, e falo isso como cotista que está sempre olhando esses relatórios. Se o VILG não melhorar esse resultado aqui, vai continuar perdendo cotista, vai continuar caindo o rendimento e o fundo vai sempre ficando em segundo plano aí na hora de uma análise ou de alguém colocar na carteira. Se a gente pegar aqui a estimativa de distribuição do fundo, o guidance dele abaixo fica em 55 centavos e o superior fica em 65, ou seja, o fundo estima que até junho de 2024, o máximo que ele vai pagar é 65 centavos por cota e o mínimo é 55. Ele está até melhorando aqui desde fevereiro, né? Mas ainda não é o suficiente para um fundo que antes era um fundo que sempre chamava a atenção dos cotistas, até porque tinha uma cota aí que chegou a R$148. A cota diminuiu, o rendimento diminuiu e aí o fundo vem perdendo autonomia no mercado. Mas o que me tranquiliza e o que eu quero passar para vocês aqui é que se a gente pegar a rentabilidade bruta do fundo, olha só, o fundo sempre performou bem aí frente ao IFIX e o CDI líquido. Ele começou a perder espaço no mercado, começou a perder cotista e diminuiu o rendimento, aí ele começou a sofrer um pouquinho. Mas, historicamente, olha só, desde 2018, o fundo sempre performou muito bem. Se a gente pegar aqui o histórico de cotistas do fundo, olha só, ele já chegou a ter aqui mais de 164 mil cotistas. A gente pega essa linha aqui, ó, em agosto de 2023, ele tinha praticamente aí 165 mil cotistas. E agora em abril de 2024, basicamente um ano, ele tá com 160. Então realmente perdeu muitos cotistas, aí basicamente 4, 5 mil cotistas em relação a um ano. Por um fundo imobiliário que tem sempre gente entrando, saindo no mercado e tudo mais, é um número considerável. Então o fundo perdeu bastante cotistas, principalmente porque teve essa distribuição menor dos rendimentos. Olhando aqui para a parte do desempenho do fundo, isso aqui é o que eu queria abrir o olho de vocês, não só para o VILG 11, mas para vocês levarem aí para outras análises também. Olha só, o fundo tem um patrimônio aqui em imóveis de 1,9 bilhão, ele tem aplicações financeiras 50 milhões de reais e as obrigações financeiras do fundo, ou seja, as dívidas, a alavancagem do fundo, é de 265 milhões. Então isso aqui corresponde somente a 11% dos ativos imobiliários do fundo, é uma alavancagem bem pequena. E como ele tem aqui 50 milhões de reais em caixa, ou seja, de aplicações financeiras, a gente pode falar que o VILG 11 está tranquilo até 2026. Olha só, ele tem as obrigações aqui em 2024, 2025, 2026, mas sinceramente, até se ele pegar e vender um galpão que ele tem, com esse valor que ele tem em aplicações financeiras, ele consegue quitar toda essa dívida que ele tem. Então, olha só, vamos pegar os pontos aqui para a gente fazendo uma análise junto. O fundo continua tendo boa liquidez, o fundo continua tendo bons imóveis, que a gente vai dar uma olhada aqui logo depois no relatório. O fundo continua com valor em caixa e o fundo tem uma alavancagem pequena. São 4 pontos que a gente precisa analisar antes da gente ficar olhando só para a rentabilidade, que o fundo está caindo muito. Até porque, se a gente compra um fundo com desconto, pode ser uma oportunidade. Então, vamos continuar acompanhando aqui para a gente entender um pouco mais sobre ele. A taxa de ocupação do fundo vem subindo também, então a vacância vem diminuindo, isso daí é muito bom. A taxa de inadimplência também continua aqui dentro dos limites, está tudo tranquilo. E aqui entra um ponto que quem já é cotista do VILG aí já faz um pouco mais de tempo, sabe do que eu tô falando, e aí entra um outro ponto do porquê o fundo sofreu muito e muita gente já vendeu as cotas logo quando aconteceu o problema. Olhando para os inquilinos aqui do fundo, o fundo tem uma concentração de 15% em Tokstok. Quem já é cotista do fundo já faz mais um tempo aí sabe que a Tokstok já teve um problema. Olha só, Tokstok teve mais de 21 milhões a fundo imobiliário que moveu a ação de despejo. Essa notícia saiu no dia 19 de fevereiro de 2023. Só que rapidamente, olha só, no dia 28/3, ou seja, basicamente um mês depois, Tokstok paga aluguel pendente e fim encerra ação de despesa contra varejista. Então o VILG, ele tem sim uma concentração em Tokstok. Na minha visão, eles poderiam diluir isso daí e ter uma diversificação mais bacana, porque já deu problema atrás, mas foi uma questão que já foi resolvida. Gente, com a Selic alta, tudo que a gente passou aí nos últimos anos, pandemia e tudo mais, não vou dizer que é normal acontecer o que aconteceu, mas muitas empresas foram muito prejudicadas, principalmente o segmento de varejo continua sofrendo muito. A gente pode ver aí
Americanas, Casas Bahia, cara, todas as lojas do varejo, Camicado, até as próprias concorrentes da Tokstok sofreram e estão sofrendo muito ainda com essa questão de uma taxa de juros mais alta. Então isso aqui, na minha visão, foi o que assustou os cotistas do VILG11 e muita gente saiu do mercado por conta do efeito manada. Olha só aqui no gráfico, se a gente pegar aqui, né, a notícia do calote saiu dia 19 de fevereiro, então uma cota do VILG11 estava custando R$ 88,30. E ela caiu aqui, ó, 4% logo depois que saiu a notícia, só que logo depois ela já se recuperou, chegando a uma valorização aí de 25%. Então a cota, naquele momento que o fundo anunciou um calote, estava muito próximo do valor que está custando agora, R$ 86,61. E logo depois, quando se resolveu a situação, o fundo já subiu 25% em questão de alguns meses. E agora o fundo está aqui de novo, custando até mais barato do que quando o fundo assumiu uma inadimplência. E aí fica uma questão no ar. Será que isso é um risco? Será que é uma oportunidade? Não sei. Quero que você deixe a sua opinião aqui para a gente chegar a uma conclusão até o final do vídeo. Só que qual que é o outro ponto também que eu quero comentar com vocês? O VILG11 é um fundo de galpões logísticos e sim, tem uma concentração em Tokstok. Mas se a gente pegar aqui os concorrentes, XPLG11 tem 14% em Via Varejo, 13% em Leroy Merlin, 9% em Mercado Livre. Se a gente pegar aqui o BRCO11, tem uma concentração aqui de 18% em Natura, 17% em Mercado Livre, 15% em Whirlpool. Se a gente pegar o próprio HGLG11, tem uma concentração aqui de 13% em Volkswagen, 10% em Mercado Livre, ou seja, os fundos de logística que são concorrentes do VILG11 também têm uma concentração em alguns inquilinos. É lógico que são inquilinos diferentes, mas olha só, o fundo tem bons inquilinos. Tem aqui a Netshoes, tem a Ambev, tem a Privalha, tem o Boticário, tem o Grupo Fenza, ou seja, o fundo tem bons inquilinos. Então, olhando só para esse caso da Tokstok, um inquilino deu problema, na minha visão, é uma reação exacerbada do mercado, o fundo cair aí 20, 30, 40% nos últimos anos, somente por uma redução dos rendimentos e um problema com o inquilino. E aqui a gente pode ver também a diversificação dos imóveis do VILG. Olha só, ele tem uma concentração maior aqui em Minas Gerais, então não tem uma maior concentração em São Paulo. Tem também aqui no Rio de Janeiro, tem no Espírito Santo, em Pernambuco, lá no Pará e também tem no Rio Grande do Sul, os dois ativos ali que eu comentei no começo do vídeo. 27% dos vencimentos desses galpões vão vencer só lá em 2027. Tem aqui reajustes para acontecer esse ano agora em maio, agosto e também em novembro, sendo que a maior parte aqui é atrelada ao IPCA, outra parte ao IGPM. E aqui depois você pode dar uma olhadinha nos imóveis do VILG, que na minha opinião são bons imóveis em boas localizações. A única bucha que o fundo tem aqui é esse ativo Caxias Park, que fica lá em Duque de Caxias, que o fundo tem problemas para conseguir arrumar inquilinos. Então olha só, a participação do VILG é de 100%, a taxa de ocupação é de 61%. O fundo está sempre se movimentando para conseguir colocar um inquilino lá, mas é um ativo que dá dor de cabeça. Agora que a gente analisou o fundo, vamos colocar aqui alguns pontos para a gente se pensar. O fundo tem uma alavancagem baixa, gerou um resultado igual ao que distribuiu, tem dinheiro em caixa, tem bons galpões, tem uma taxa de ocupação subindo, vacância diminuindo e está com 23% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. A gente tem 7 pontos positivos do VILG para não ficar olhando somente a desvalorização que ele tem ao longo do tempo. E pontos negativos, a gente tem Tokstok que já deu problema, renda que está diminuindo e também o galpão Duque de Caxias, que é um ativo que eles têm lá, que eles estão sempre tendo dor de cabeça. Ou seja, a gente tem 7 pontos positivos contra 3 pontos negativos. E é óbvio que a gente não vai ficar fazendo a nossa análise aqui baseada somente em coisas que o fundo entregou, pode entregar ou coisas que ele ainda pode fazer. Se a gente pegar aqui o preço teto do fundo, o preço do VILG hoje está R$ 86,87. Então vamos colocar aqui R$ 86,87. O último dividendo que ele pagou foi de R$ 7,81 no ano. Então vamos colocar aqui R$ 7,81. Vamos pegar aqui o Tesouro IPCA+. Qual que é o Tesouro IPCA+ hoje com vencimento mais longo? Então, vamos pegar aqui o mais longo. Ó. Tesouro IPCA 2045 pagando IPCA mais 6,16. Caramba, que taxa alta, cara. Vamos colocar aqui 6,16. E vamos colocar aqui um prêmio de risco de 2%, já que o fundo tem uma alavancagem controlada, tem dinheiro em caixa e tem bons ativos. Olha só, fazendo o preço médio aqui do VILG hoje, comprando o VILG a R$ 86,87, mesmo pegando esse rendimento baixo que ele vem pagando e colocando uma taxa IPCA de 6,16, que é uma taxa muito alta, ainda assim a gente estaria comprando o VILG com 10,18% de desconto, ou seja, a gente teria uma margem de segurança
para comprar esse ativo. O preço ideal dele seria de R$ 95,71. Se a gente colocar mais uma média aqui de 5,5% no IPCA, olha só, o preço ideal do VILG, pelo menos para mim, no momento, seria de R$ 104,13, comprando a 86,87. A gente teria uma margem de segurança aqui de quase 20%. E esse valor aqui ainda estaria abaixo do VP, né? A gente pegou aqui no relatório, o VP estava em 113, isso, ó. 113,88. Então, na minha visão, a conclusão que eu chego hoje, e eu quero muito saber a sua opinião, essa reação do mercado pro VILG11, na minha visão, é exagerada. Eu sei que existem outros fundos aí, como o próprio GARI11, BTLG, HGLG, cara, tem vários fundos hoje que tem boas oportunidades. Mas na minha visão, o VILG é um fundo que pode subir, visto que ele tem bons inquilinos e também bons galpões, e hoje está sendo negociado aí com um desconto de mais de 20%. Quero deixar 2 pontos aqui para você finalizar esse vídeo e deixar aqui o seu comentário. Primeiro, tome cuidado com o efeito manada. Muita gente vende as cotas porque fica olhando somente o dividendo yield, e foi nessa que muita gente se ferrou investindo em VSLH11, HCTR11, Tord, entre outros fundos high yield aí, que entregou um resultado muito bom por um curto período de tempo. E o segundo é para você sempre olhar o relatório, fazer uma análise e fazer o preço teto dos seus fundos imobiliários, porque assim você consegue entender se o fundo vale ou não vale a pena. Comenta aqui embaixo se, na sua opinião, o VILG é um risco, é uma oportunidade, e o que você está fazendo com o seu dinheiro se você é cotista do VILG11. Tá comprando mais? Tá esperando? Comenta aqui embaixo. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!